Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 31 de janeiro, para juntos meditarmos a palavra de Deus, dia este no qual nós recordamos São João Bosco, presbítero, e lemos o evangelista São Marcos no capítulo 5, versículos do 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu como a força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 5 de São Marcos, que tínhamos iniciado no dia de ontem, onde víamos então a expulsão da legião do homem de Genezaré, que encontrava-se endemoniado. Hoje, o Evangelho centra-se sobre a figura dessas 2 mulheres. A filha de Jairo, que estava doente e que depois veio a falecer, e esta mulher, a hemorroíça, que sofria de uma grande hemorragia havia 12 anos. Ambas recebem a cura da parte de Jesus. A hemorroíça, tocando no manto de Jesus, percebe-se curada. A menina, que é convidada a levantar-se e recupera sua vida, e o evangelista diz que ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. Jesus opera um milagre muito maior do que unicamente a cura dessas 2 mulheres, porque lhes restitui mais uma vez a dignidade. A mulher que sofria de hemorragia era considerada impura, porque o sangue era sinal de vida, e, portanto, tornava-se excluída da vida religiosa, da vida familiar, da vida de sua sociedade. A menina de 12 anos estava começando a entrar na vida adulta,
e também iria ser privada desta vida por conta da morte que lhe visitava. Mas em ambos os casos, pela fé daqueles que acorrem a Jesus, ele lhes concede o milagre. E mais uma vez Jesus vem afirmar então aquilo que nós começávamos a meditar no dia de ontem com o endemoniado, o valor da pessoa humana, que é irrenunciável, que é irreparável. O ser humano deveria ser sempre aquilo sobre o qual se dá mais valor. E Jesus demonstra o valor da pessoa humana na figura dessas duas mulheres, concedendo-lhes, portanto, a cura e restaurando-lhes plenamente a sua dignidade. E mais uma vez, então, o convite é para que também nós tenhamos esta mesma atitude e possamos olhar o ser humano e reconhecer que na pessoa humana encontra-se o valor máximo, o valor por excelência, porque todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, e deste modo deveríamos nos tratar. Não deveríamos ver no outro um adversário, não deveríamos ver no outro um inimigo, não deveríamos cair na tentação de querer dizer que algumas vidas importam mais do que as outras, porque diante de Deus toda vida humana é importante, toda vida humana tem o mesmo valor. E ele demonstra isso curando esta mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e curando, ressuscitando também a filha de Jairo, que iniciava a sua vida adulta. Que possamos, a exemplo de Jesus, portanto, valorizar verdadeiramente a vida humana, a pessoa humana, os nossos irmãos e irmãs que conosco caminham. E assim reconheçamos em todos que somos verdadeiramente filhos de Deus. Façamos a nossa oração para esse dia. Ó Deus, que suscitaste São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.